31 a 35. Mateus 13, versos 31 a 35. O título dado à mensagem essa noite é o poder do Evangelho do Reino. Mateus 13, 31 a 35 diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e seus ramos. Contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Até aqui. Então, irmãos, a gente vai seguir a continuação do discurso das parábolas, e hoje a gente está aqui diante da terceira e quarta. Elas vão ser apresentadas juntas, pois, como vocês vão ver, elas aparecem construindo um sentido, e aqui eu vou expor elas como a maioria dos comentários das pessoas que tratam parábolas as fazem, chamando elas de parábolas gêmeas, porque exatamente tem e apontam para o mesmo sentido. Agora, antes de entrar nela, eu acho que vale a gente lembrar do que foi falado das duas parábolas primeiras até aqui. Obviamente eu não vou expô-las de novo, mas vocês vão ver que o que eu vou pregar hoje, dentro das duas parábolas que já foram pregadas, elas estão relacionadas num certo sentido. Então a gente teve a primeira, a parábola do semeador, onde a gente viu então a proclamação e recepção do reino, foi pregado por João. As crianças podem observar aí, na folhinha tem o resumo das duas parábolas já pregadas. Mas o que a gente viu na parábola do semeador? A gente viu que a mensagem do reino ela é proclamada, mas nem todos recebem da mesma forma. A gente viu lá que o foco não estava na semente em si, ela era a mesma semente em todas as ocasiões, mas a parábola destacava a condição do solo, ou seja, era a questão da condição do coração humano, o solo das parábolas. Essa foi a primeira. Depois, e ainda nessa, o João nos mostrou que mesmo que um discípulo verdadeiro, a qual a palavra foi devidamente plantada, pode dar frutos, a gente também viu que 3 solos anteriores não deram fruto algum, ou se deram, foram frutos que não duraram. Então essa foi a primeira parábola. Depois a gente viu a segunda, pregada pelo Patrick aqui, onde a gente viu a coexistência. Ele explicou aqui porque o mal continuava presente mesmo após Cristo ter vindo. Ele falou sobre confiança, paciência, a expectativa da parte do juízo final de Deus. E ele explicou também que Deus governava sobre todas as coisas e que isso é evidente ainda mais quando Deus, lá no final, separar o joio e queimá-los no juízo. Aí, essa altura, ouvindo as duas parábolas e ainda lendo essa terceira e quarta, a gente deve notar que existe uma certa complementariedade nos assuntos, ok? Algo que unifica elas. E vai ficar muito evidente quando a gente olha para o grão de mostarda e o fermento, como esse complemento das duas primeiras parábolas. E por que, irmãos, unificador? Por que a gente deve, principalmente nessas 4 parábolas, enxergar um ensino um tanto geral nelas? Primeiro, que esse discurso das parábolas aqui, que começou ali no capítulo 13, verso 1, ele acontece logo após o capítulo 12, dizendo no dia seguinte. E o que tinha acontecido no dia anterior do capítulo 12, vocês não precisam voltar lá, a gente já expôs eles. A gente tinha lá Jesus se dirigindo a uma geração perversa, 12:45. Essa geração, essas pessoas estavam envolvendo os religiosos, escribas e fariseus, principalmente os escribas e fariseus citados no verso 38. E também, lá no capítulo 12, alguns judeus estavam conspirando contra Jesus para o matar. Então as parábolas vêm logo depois desse dia tumultuado anterior. E desde que Jesus afirma que falava por parábolas à multidão, a gente então não pode esquecer qual o tipo de reação majoritária que estava sendo destacado na parábola. Era o não arrependimento
de corações orgulhosos e religiosos. Não esqueça isso. Quando você escutar, ver uma parábola, principalmente essa primeira, quem está ouvindo, a multidão que está ouvindo. E a segunda razão para que a gente enxerga essas parábolas como interligadas é que a gente vê nela um agrupamento que utiliza a analogia muito semelhante. A gente está vendo aqui o que? Campo, semente, agricultor, crescimento, lojas. Tudo isso numa estrutura muito similar. E elas estão escritas em sequência e principalmente aqui o escritor está colocando essas de hoje dentro da explicação do joio do trigo. Você deve se lembrar que a explicação do joio do trigo foi dada posterior à parábola ser contada para a multidão. Foi contada lá. Só que por que será que por recursos literários Mateus escolhe colocar exatamente uma outra parábola antes da explicação, sendo que a explicação ele só teve depois do dia do evento? Algo diz, algo quer dizer para nós, Mateus, quando escreve isso, colocando exatamente mais duas parábolas entre a explicação de uma outra. Então eu acredito que, pela analogia das figuras que estão envolvidas, então as três serem colocadas dentro disso, fechado com uma explicação da parábola do joio, elas carregam as três ou as quatro aqui um mesmo sentido, ou um sentido maior. E qual o sentido que eu vou falar? É que essas parábolas elas estão denunciando a resposta de rejeitão dessas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. E diante dessa rejeitão, anunciando o juízo para elas. Esse é um estilo, tem outros, óbvio, tá? A gente está falando aqui de 4 parábolas. Mas juntando elas, se você quisesse um ensino geral do que está sendo feito, seria esse. Está sendo denunciado aqui a resposta da rejeição dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que estão com o coração endurecido. Agora, deixa eu, ainda com parênteses bem abertos, deixa eu lembrar a razão pela qual Cristo falava por parábolas. A gente viu lá no começo que parábola em si significa comparação, e Cristo, ao dizer o reino dos céus é semelhante a, Jesus está pegando algo, no caso o reino dos céus, e quando ele vai dizer a parábola, ele está colocando do lado uma história onde ele quer pegar um ensino, geralmente o ensino principal, algumas parábolas tem mais, mas geralmente o ensino principal, e comparando a essa ideia primária, que é o quê? O reino é semelhante a, poderia ser qualquer outra coisa. O que é meu próximo? E ele conta uma parábola. Ao que ele está comparando a parábola? Ao próximo. Então parábola é isso, é colocar do lado uma história, um recurso ali para ele explicar algo, diante de uma verdade que ele está explicando. Bem, então, através então, dessa ilustração dessa parábola, a gente tem então uma verdade sendo comparada a algo que está sendo contado na história. E gente, a gente está olhando aqui, Mateus 13, tem aqui 7, 8 parábolas, mas Jesus contou ao longo dos evangelhos em torno de 40 parábolas. E aqui, especialmente em Mateus 13, ele está comparando com um assunto bem comum, que é o reino. Ok? Se vocês forem ver todas essas parábolas que a gente está explanando, está sendo chamado até em algumas bíblias, vai vir ali, né? Parábolas do reino. O assunto é o reino. E a gente deve se lembrar que o anúncio do reino dos céus, principalmente no Evangelho de Mateus, é o reino messiânico vindouro. O mesmo que João Batista estava lá pregando, anunciando, a gente expôs isso lá em Mateus 3:2, e que Cristo, depois do seu batismo, ele também começa a anunciar: está chegando o reino dos céus, arrependam-se. Então esse tema, ele já está correndo desde o início do ministério de Jesus. E irmãos, a gente viu aqui alguns domingos passados, principalmente no culto de Páscoa, a gente ouviu falar sobre o pensamento, a expectativa judaica, principalmente o que se desenvolve lá no judaísmo do segundo templo, por volta ali de 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, onde todas as profecias messiânicas que as escrituras já traziam estavam ali sendo bem fomentadas, formando um imaginário bem aquecido no coração do povo, para que esse reino que estava sendo profetizado nas escrituras tomasse o local de uma vez. Aparecesse para eles de forma real, literal, apocalíptica, e que, uma vez iniciado, não mais teria fim, seria eterno, e sim governado por um personagem davídico, da casa de Davi.
Isso a gente vê, por exemplo, lá em Isaías 9, 6, 7, né? O governo está sob seu ombro. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, o forte, príncipe da paz. E haverá paz no seu reino, nunca mais terá fim. Ou Daniel 2,44. Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Então profecias quanto essa, mais centenas de outras, formavam exatamente a ideia de um reino de Deus, ou do reino dos céus, que está sendo proclamado por Jesus. Então estava lá. As promessas estavam lá sendo garantidas por diversas alianças que Deus fez com o povo. Eu preciso dizer isso porque quando Cristo ele está comparando aqui o reino dos céus ou o reino de Deus, ele está usando este sentido de reino. Ok? Futuro, no final dessa era, centrado em Jerusalém, físico, real, a partir de onde todo a terra vai ser governada, todas as outras nações vão ser governadas. É este o sentido do reino ao qual ele está comparando as parábolas e qual era o sentido do reino que o povo estava esperando. Não tem desencontro entre as expectativas do povo e entre o que Jesus está falando. Jesus não está, falando um outro tipo de reino. Não está falando um reino diferente daqueles a qual eles de fato esperavam. Mas ele falava do reino, era político, era tudo isso. O reino de Deus é político, é real, tudo isso mesmo. É militar, óbvio. É um reino. E aí, no último domingo aqui, o Patrick também falou sobre esses sentidos. Falou sobre o sentido de reino universal, também soberano. E sim, irmãos, todos sabiam que Deus governa o mundo. Ok? O governo soberano de Deus, como é relatado nas Escrituras. Como a gente tem lá diversos salmos também falando isso, né? No Novo Testamento também aparece o conceito de reino de Deus. Então, é óbvio, quando a gente tem conceito do reino de Deus soberano e também o conceito de reino de Deus futuro, que em alguns momentos esses paradoxos, esses dualismos linguísticos nas Escrituras vão nos confundir. A gente vai ver alguma coisa, como é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, reino de Deus, Deus Filho, a gente vai, mas está sendo falado a mesma coisa, não é? Mas entendam, isso não é novo, e nem era para os judeus novo, ok? Desde o começo da criação, lembra-se lá no Salmo? Os céus é os céus do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Então já existia na cabeça deles uma concepção clara de dois tronos, um trono no céu e um trono na terra. Esse trono da terra seria governado pelo representante de Deus. Com Adão deu ruim, por isso que vem um segundo Adão. Entendeu? E esse segundo Adão, Cristo, sim, cumpriria o governo da terra, a representatividade de Deus. Alinhado, bem alinhado. Não podia ser diferente, né? Deus também. Então esse tipo de reino é o que estava na expectativa. Então é esse que Cristo tem em mente ao contar parábolas e falar que ela é semelhante a. Tá bom? Fechando esses parênteses. Agora, ainda sobre o motivo das parábolas. Como a gente viu na primeira mensagem, seria bem ingênuo a gente dizer que Jesus usava a parábola como uma figura de linguagem para facilitar o entendimento do povo, ou com um recurso didático, como muitas vezes é apresentado no meio evangélico, de que as parábolas serviam para exatamente isso, facilitar. Quando, na primeira mensagem aqui, João leu a respeito que Jesus disse, citando Isaías, capítulo 6, dizendo que o motivo pelo qual ele usava parábolas, a primeira razão era para que as pessoas ouvindo não entendessem. Ou seja, totalmente contrário à ideia de que era um recurso didático para que eu escute e entenda, como a gente tenta, por exemplo, escrever de uma forma mais didática para as crianças que elas entendam. Não era esse o sentido. A primeira razão então era baseado lá em Isaías 6, para que ouvindo a mensagem não entendesse, ou seja, o coração endurecido das pessoas que estavam rebeldes a Deus ouviriam e não teria facilidade alguma para que elas aceitassem. Ao contrário, elas ficariam ainda mais endurecidas pela palavra. Isso é o que a gente vê então em Jesus, mesmo no discurso das parábolas, respondendo aos seus discípulos quando eles questionaram o porquê de usar parábolas. Lá em Marcos, na versão de Marcos 4, 11 e 12, Jesus responde assim: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, lá ele chama de outro termo, os que estão de fora, tudo é dito por parábola, ou seja, os incrédulos.
os que são de fora, os que não são meus discípulos. Então Jesus está usando Isaías para falar que aqueles que estão ouvindo não creriam. Mas também seria simplista dizer que ele apenas conta parábolas para condenar as pessoas que estão incrédulas, porque seria apenas não contar nada. Elas já estão condenadas, elas já são incrédulas. E aí Carson comenta um segundo motivo por qual se utiliza parábolas. Ele precisa sim, então, pregar a maravilha do seu reino vindouro, mas para não jogar as suas pérolas aos porcos, ou seja, ele sabe quem são as pessoas, Cristo sabe quem são as pessoas, ele anuncia de tal forma a sua mensagem que seus discípulos, dentre essas pessoas ouvintes, a compreenderiam. Irmãos, e se ele usou então Isaías para mostrar uma das razões, ou seja, endurecer e não compreender, aqui nos versículos 34 e 35 que a gente leu, ele vai dar a outra razão pela qual ele falava por parábolas. Então, a minha pregação vai abordar 3 partes. Eu vou começar exatamente pelos versos finais, pela primeira parte, onde as parábolas também ilustram os grandes feitos redentivos de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda vai ser a mensagem deste reino confrontaria corações altivos, e a terceira, a mensagem deste reino teria impactos transformadores. Essas 3 partes. Então a primeira, versos 34 e 35, as parábolas também ilustram os grandes feitos redentivos de Deus. Vamos ler 34 e 35. Jesus falou todas essas coisas às multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, minha primeira afirmação em cima desses versos é: a segunda razão pelo qual o texto aponta que Cristo usava parábolas é porque existem, dentro das profecias bíblicas, verdades que estariam sendo reveladas, compreendidas, entendidas, quando o mensageiro aqui, Cristo, as pregasse. Irmãos, aqui Mateus está citando o Salmo 78, verso 2, onde lá nesse livro do Saltério a gente tem o seguinte: é óbvio, o Salmo 78 é muito grande, eu vou ler só os 4 primeiros versos para que vocês entendam de onde ele está tirando essa profecia que ele diz que está se cumprindo, ou ser a razão por que ele falava por parábolas. Então, lembrando, a primeira era porque as parábolas iriam endurecer corações incrédulos, e a segunda, ele fala que está no Salmo 78, verso 2. Mas eu vou ler do verso 1 ao 4 do Salmo 78. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Esse é o capítulo, esses são os versos 1 a 4 do capítulo 78. É um salmo de Asaf, e que se você for ler ele, os 70 e poucos versos, vocês vão ver que dentro desse salmo, Asaf está recontando muitas das ações de Deus ao longo da história e da formação de Israel, versos 5, versos 11 a 16, assim como as alianças e livramentos que ele realizou, a entrada desse povo na terra. Isaías, aqui no Salmo 78, versos 54, 59, vai também retratar o endurecimento e a rebelião do povo, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas. E também vai terminar falando sobre a escolha da tribo de Judá pelo amor a Sião, e vai encerrar chamando Davi para pastorear o seu rebanho. Tudo isso é um resumo do que está aqui nesses 72 versos do Salmo 78. E aí, por que eu li só os 4 primeiros? Porque a intenção da poesia aqui do salmista já está no início do Salmo. Ou seja, todos os grandes feitos deveriam ser contados de geração em geração, de pai para filho, para que a memória e o temor do povo de Deus permanecesse. Essa era uma forma, a gente sabe, de ser proclamada a história da redenção, e também era utilizada de todos os fatos históricos que Deus fazia, até mesmo quando os primeiros apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Você deve se lembrar que quando você olha lá para Atos, a pregação de Pedro ou a pregação de Estevão, você olha lá como se ele estivesse falando e pregando o Evangelho, fazendo um condensado da história, mas fazendo o quê? Pegando pontos principais da providência de Deus a respeito da salvação, da redenção
de um todo e condensando essas partes para explicar o porquê tudo se consolidava em Cristo. Tá entendendo o porquê, como que os apóstolos estavam pregando o Evangelho usando história? Então, o que o salmista está dizendo é que os pais deveriam contar para os filhos, exatamente pegando esses fatos da história, das grandes maravilhas que Deus tinha feito para libertar o seu povo e passar para eles. Se a gente olha aqui para o Salmo, os termos coisas ocultas, ou, dependendo da versão, enigmas do passado, está de forma paralela com o verso 4, onde está dito louváveis feitos do Senhor. Então, se você olha de forma paralela 2 com 4, esses coisas ocultas ou enigmas do passado, na verdade é o que? Os louváveis feitos do Senhor na história. Então é a primeira observação para a gente entender o porquê que Cristo está utilizando o Salmo 78, 2, para dizer sobre por que falava em parábolas. E aqui o salmista então ensina tudo isso usando parábolas ou comparando os fatos, porque esse é o que ele está fazendo no Salmo. Ele está pegando pontos da história e comparando tempos, momentos, para dizer o que Deus estava fazendo com Israel. Então estava revelando enigmas que só poderiam ser entendidos quando se ligado todos os fatos, conforme a história da revelação de Deus fosse progredindo. E que enigma, se você ler o Salmo, é esse? Olha lá! Você vai lá procurar, mas que enigma que ele está contando? Não tem nada de enigma, é só história. Não tem nada ali de esotérico, cabalístico, ok? Ele só está contando e está olhando para pontos da história da redenção de Deus. Então não é nada místico, ok? É ensinamentos que estão ali ocultos de olhos gerais sobre a providência de Deus a se desenrolar na história e que estariam relacionadas desde a criação do mundo. Conforme Jesus vai mudar algumas palavrinhas e falar coisas ocultas do passado, Jesus vai falar desde a criação do mundo. Então, ao relacionar o tema enigmas do passado aos eventos desde a criação do mundo, o que Jesus está dizendo é que aquilo que está imperceptível a respeito das boas novas do Evangelho, ele agora estava anunciando. Aquilo que estava oculto, Cristo agora estava trazendo à luz, é o que ele está falando. Jesus está dizendo que aquilo que está sendo revelado sobre o seu reino já estava nos planos de Deus desde a criação do mundo. E aí o que Jesus então estaria fazendo é que através dessas parábolas, as coisas que antes não estavam entendidas para os ouvintes, até mesmo daqueles que estavam lendo salmos, aqueles que estavam compondo salmos da época, agora elas estavam sendo descobertas, estavam fazendo sentido, entendidas, compreendidas em Cristo. Gerson, tu está forçando o texto, ele não está dizendo nada a respeito de que é mistério, que mistério tem a ver com Cristo. Não, eu não estou forçando o texto, eu só estou usando de Paulo. Paulo foi o que mais talvez pregou sobre o mistério. Pergunta para Paulo o que o mistério vai dizer para ti, que isso estava central nos ensinos dele. A palavra que mistério ela não significa algo enigmático ou impossível de entender, mas sim uma verdade divina, anteriormente oculta e agora revelada por Deus. É só você ler, por exemplo, Efésios 3, 4 a 6. O mistério de Cristo, ao qual é outras gerações. O que ele está falando? No passado existia algo a respeito de Cristo, mas estava em forma de mistério. O mistério de Cristo, ao qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, agora nos foi revelado. O que? Que os gentios são herdeiros, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa. Colossenses 1, 26 a 27, ele também fala sobre esse mistério. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer, que é Cristo, em vós a esperança da glória. E para fechar, Romanos 16, 25 e 26, segunda revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e agora se tornou manifesto. Veja, Paulo era então saco de falar exatamente o que era mistério. Era algo que estava relacionado desde os tempos eternos, invadiu a história, que estava espalhado dentro da lei dos profetas e agora em Cristo estava sendo manifesto, exposto aos olhos deles. E estes são, conforme Cristo vai dizer, ele só vai falar os grandes feitos de Deus que estavam ocultos e agora estavam sendo compreendidos. Mas aí a gente deve se perguntar, então, se Cristo está anunciando os grandes feitos do Senhor, e isso é belo, a providência de Deus na história, o Evangelho, a mensagem do reino escatológico, como que pode
Isso ser contado por palavras e endurecer corações. E aí nos leva ao segundo ponto, que é a mensagem desse reino confrontaria corações altivos, versos 31 e 33. Diz assim, versos 31 e 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é maior que as hortaliças e se faz árvore, de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Eu iniciei falando que essas duas parábolas, conforme alguns comentaristas usam, ela tem sentidos similares ou complementares, e por isso que geralmente ela é explicada como gêmea uma da outra. E existem algumas razões aqui implícitas já na primeira parábola da semente que faria o coração orgulhoso rejeitar esse tipo de apresentação do reino. E a primeira razão dela é que essa apresentação do que a mensagem desse reino traz daria para eles um sentimento de insignificância inicial. Olha como é que é essa comparação, verso 31. O reino dos céus é comparado a, semelhante a um grão de mostarda. A semente de mostarda, que era uma semente comum para eles na época, era para eles a menor semente conhecida do que eles tinham. Hoje a gente sabe que tem outras menores, né? A própria semente do morango talvez é bem menor do que a da mostarda, mas crianças, a semente da mostarda é do tamanho de uma cabeça de alfinete, de pequena que é. Mas para eles era a menor que eles tinham conhecimento. No próprio uso rabínico, o usar da semente de mostarda já era para provérbios que eles utilizavam para falar sobre pequenez, humildade, coisa íntima. Jesus está usando aqui para os judeus algo que significava pequeno, sem pompa, sem tamanho, para relacionar com a sua mensagem. Para qualquer um, irmãos, que fosse querer vender o seu peixe, fosse querer chamar pessoas, né, fosse usar de estratégia de marketing, ele não ia chegar dizendo: eu tenho uma mensagem para vocês. O reino está chegando, eu sou o rei desse reino, e gostaria de convidar vocês para que vocês ingressassem nele. Ele é assim, ó. Ele é do tamanho do grande mostarda. É louco isso, mas ninguém que fosse querer anunciar alguma coisa que fosse boa e fosse querer captar a gente ia anunciar dessa forma. Ele dizia assim: ó, o reino de Deus é igual a um oceano imenso que cobre toda a terra. Opa, isso já está mais parecido com aquilo que eu espero. Sofri a vida toda, fui perseguido durante gerações, e o que eu quero agora é esse tipo de final para mim. Então, a mensagem não se apresentou para eles dessa forma. Se a expectativa de um reino messiânico era tudo o que um judeu queria ouvir, que reação você teria ao comparar essa mensagem com algo tão ínfimo, tão humilde, tão pequeno? Além, irmãos, de um sentimento de insignificância inicial, tinha mais algo também sendo dito aqui. Olha como é que continua a parábola. Mas crescendo, é maior que a hortaliça, se faz árvore de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Alguns vão dizer que hortaliças, aqui as árvores, né, esses grandes arbustos, eles podem chegar a 3, 4 metros. Ou seja, sim, é algo que começa pequeno, é algo que termina de uma forma grande. Mas no meio disso, todo o processo tem que esperar. Não é do dia para a noite, não vai acontecer agora, tem que esperar um tempo para isso. A gente já leu, e como eu mencionei para vocês, a gente lembrando que estamos exatamente entre a parábola do joio e do trigo e sua explicação, e Mateus, por recursos que ele entendeu teológicos, colocou exatamente lá no meio, aonde na parábola de trigo e joio você tem que esperar paciência até a colheita, e aqui até o dia da chegada desse reino, mesmo que a promessa fosse que de algo pequeno você teria algo muito grande, isso ia te consumir todo o tempo dessa era. É como se ele estivesse falando: venha, o que eu tenho para vocês é exatamente vocês
enxergarem e entrarem nesse reino, que é assim que ele é assim como ele funciona. Vocês vão ter que esperar. Né? Acabaram de ouvir a parábola do trigo e joio, vocês vão ter que esperar. Outros vão se misturar com vocês, vão crescer com vocês. Muitos que vocês entenderam, que acharam que captaram a mensagem, vão embora. Então, vamos juntos? Vamos entrar nisso? E aí não para por isso, porque quando essa árvore então encontra seu tamanho, ela cresce, se torna uma grande árvore. Diz o texto que o quê? Que esse reino, ou essa árvore, então vai ter espaço para receber pássaros de tudo quanto é canto. Irmãos, isso aqui é exatamente a alusão ao texto de Ezequiel, ou de outros textos que também falam nisso. E lá em Ezequiel 17, a gente tem uma promessa de um reino novo e universal a partir de Israel, que vai ser feito por Deus, a partir de um broto que Nabucodonosor, ou melhor, a partir de um broto que Deus mesmo plantaria depois de ter seu povo levado em exílio para a Babilônia por Nabucodonosor. Se você ler essa profecia lá em Ezequiel 17, as aves dos céus que aparecem para tomar benefício agora de toda essa espera são gentios que viriam fazer um ninho embaixo dessa árvore. Vamos ouvir só 2 versos aqui dessa profecia. Ouçam, Ezequiel 17, versos 22 e 24. Assim, 3 versos, 22 e 24. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo, Deus, apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos, dará frutos, estará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se alinharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. O que nós temos lá na profecia de Ezequiel? Deus está tomando para si a responsabilidade de estabelecer esse reino. Nabucodonosor foi aquele que arrancou um broto do cedro, levou para a Babilônia, mas a mudinha morreu. Aí o Senhor declara que Ele mesmo vai arrancar a ponta do alto cedro e vai plantar então numa colina muito alta, na montanha. A profecia ainda está dizendo que Deus humilha aquele que se exalta e exalta aqueles que estão humilhados, o que corresponde àqueles que compreenderam o motivo do exílio e se arrependeram. Porque nota, quando Deus está dizendo isso, lá em Ezequiel, Ele está falando de uma geração de cativos, que precisa agora entender o porquê que estão ali. E se arrepender do porquê que foram parar ali. E quando Deus diz que Ele exalta aqueles que estão se colocando humilhados, é que Deus espera que aqueles que estão ouvindo se humilhem. Que não é nada mais nada menos que a resposta exigida para a pregação de João Batista e de Cristo sobre arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Onde eu quero chegar com isso? É que quando Jesus está dizendo isso para o povo, Ele está dizendo que além deles entender que a mensagem do reino começa dessa forma, eles, à semelhança daqueles que estavam cativos, tinham que entrar exatamente pela porta de baixo, bem da humilhação. Não era só uma questão de uma mensagem de um reino que olhava para aquilo que era pequeno. Eles, que se quisessem entrar nesse reino, tinham que entender que estavam entrando também como humilhados, indignos, pequenos. E aí então, nesse sentido, a parábola estava sendo usada para evidenciar o orgulho e a arrogância daqueles que não estavam dispostos a isso. E somado a isso, o mistério desse reino então significava: Deus usaria coisas significantes todas que não são consideradas para envergonharem aquelas que são. Isso não é novo? Isso parece novo? Não. Irmãos, desde o Antigo Testamento, inúmeros textos que contavam que o começo na história e no padrão geralmente era assim. É só você olhar para como foi a eleição de Israel. Deuteronômio 7:7 estava lá na lei: o Senhor não se afeiçoou, nem os escolheu para serem mais numerosos do que os outros. Ao contrário, vocês eram menor que todos os povos. É como se Deus tivesse olhado e falado: vou escolher esses daqui, os menores. Já começava lá. Como não se lembrar do broto que iniciaria pela casa de Jessé? Se lembra? Isaías 11:1.
Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Ou do texto clássico lá de Isaías 53, 2-3. Ele cresceu diante de um broto terro, com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada em sua aparência para que desejasse. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Olha o início. Olha a mensagem de uma coisa pequena, primordial. Foi rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado, ninguém o tinha em estima. A gente pode citar também aqui o outro profeta Daniel, que falou do reino do Messias. Falou do reino glorioso que vai ser entregue a ele no final, mas não sem antes falar do seu começo versus o seu final. Lá na visão da estátua dos 4 grandes reinos dos homens, ele profetiza a maneira como a estátua seria substituída a partir de uma pedra. Lembra? Daniel 2,35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua, que esmigalhou ela, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Entre essa pedra e essa montanha que encheria toda a terra está todo esse tempo aqui, na presente era, à espera da colheita. Isso não era somente entendido pelos profetas do Antigo Testamento, isso também chega até o Novo Testamento e é visto no Evangelho, irmãos. A mensagem desse anúncio do reino começaria exatamente a partir do ponto mais humilhante que naquela época, naquele momento da história, poderia nascer, que é o que? A cruz. Em sua soberania e providência, Deus escolheu exaltar a Cristo, fazer de seu reino uma montanha que vai encher a terra, não sem antes construir isso a partir dos seus pedaços partidos no madeiro. Ele escolheu exatamente fazer essa montanha cobrir a terra a partir de um sangue e de um corpo moído. É assim que começa uma semente e se transforma num reino. E era essa mensagem que ele estava dizendo para os religiosos. Vocês querem isso? Isso vai chegar, ele foi profetizado. Ele não tem nenhuma beleza, ele não é nada menos do que vocês esperam. A questão é que todos para entrar precisam ser isso. E assim tem um início que beira assim a loucura. Pois foi isso que Paulo testemunhou. Porque a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmão, se assim foi com a história do seu rei, assim seria com os seus súditos. A grande rejeição por parte da causa de corações orgulhosos é porque a mensagem desse reino futuro carregava a condição de que aqueles que queressem entrar nele teriam que reconhecer o quanto doentes e destituídos de glória eles eram. Entendeu? Estava sendo pregado um reino glorioso, as pessoas queriam entrar lá. Só teriam que entender primeiro e olhar bem no espelho que tinha em casa, para entender quem eles eram. 1 Coríntios 1,26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Paulo entendeu. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Verso 28. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. As desprezadas, as que não são, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Então tá, ele não escolheu para que gente? Não, para que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, diz Paulo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se nisso, no Senhor. Então o grão de mostarda aqui é somente a semente que daria o tom para toda a beleza do seu reino. Não só o início desprezível que nasce da cruz, mas a inclusão de pessoas julgadas desprezíveis pelo mundo, de todos os cantos da terra, a serem chamados e entrarem nesse reino. Um reino cuja glória vai refletir do único que tem todo o mérito a ser recebido, Cristo.
Entendeu? O maior desse reino terá na sua testa marcado graça. Está lá por toda a eternidade, adentrou. Tem uma beleza que irradia dele, mas nada dele vai dizer que aquilo ali foi mérito. E vemos também beleza, porque uma vez que esse grande reino chegue no final dessa era, não vai ser vergonhoso nenhum sinal de humilhação que foi semeado durante esse tempo. E isso sabemos, vamos saber, ao admirar a visão glorificada desse rei, quando tomar posse da terra e iniciar o seu reino, quando chamado pelos anjos de forma jubilosa para abrir os selos da terra, o leão da tribo de Judá, vai ser enxergado pelo céu também como um cordeiro que foi morto. Porque as suas cicatrizes expostas do seu corpo glorificado a ser visto do seu trono em Jerusalém, irmãos, é a grande mensagem que a glória de Deus que vai cobrir a terra carregou exatamente durante séculos a mensagem da cruz semeada em um pequeno começo. E nessa mensagem nunca vai existir espaço para o orgulho humano. Nunca. E sim um chamado à humilhação. E esse é o significado da semente da mostarda que um dia crescerá numa grande árvore. E o terceiro ponto, a mensagem desse reino vai ter impactos transformadores. Verso 33 diz assim: contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Elas têm um significado muito parecido, se não idênticos. Muda algumas coisas aqui, mas veja, mudança do mundo da agricultura agora para a panificação, possivelmente para sair ali do contexto de ocupação do homem para agora algo que estava muito mais claro para as donas de casa da época. A quantidade de farinha aqui e fermento dessa parábola não é suficiente para alimentar dezenas de pessoas. Diz aqui que o volume se refere a 20 litros de farinha, ou seja, daria para alimentar um bocado ali de mais de 100 pessoas. E veja, outro detalhe que a gente tem aqui é que a figura do fermento aqui é positiva, creio eu. Eu digo isso porque nem sempre fermento é um símbolo negativo. Ele aparece, óbvio, principalmente no episódio da Páscoa, como algo negativo, mas a gente vai ver, por exemplo, em Levítico 7, em Levítico 23, oferta sendo apresentada onde prescrevia que deveria ter fermento nessas. E muitas metáforas podem ter um sentido em texto e outras carregar sentido diferente, ou seja, não é porque em algum canto você vê que fermento é negativo que o outro precisa ser. Lembra-se da figura do leão. Uma hora é Satanás que está rodeando o crente com a figura do leão, outra hora é Cristo. Olha a figura da serpente, uma hora é o diabo, outra hora é Cristo que foi erguido é uma serpente que foi erguida no deserto como símbolo de Cristo. Então, veja, aqui o fermento ele é totalmente positivo. Diz que o fermento e a massa vai ser levedado até o momento da chegada do reino, como a gente viu na parábola do joio. Castro, no seu comentário, diz que enquanto a semente fala de crescimento, aqui o fermento está falando de uma transformação. Eu acredito que ambas estão associadas mesmo a essa mensagem. E a razão porque eu acredito que aqui a mensagem do reino, do evangelho do reino, é a melhor interpretação para o significado do fermento se dá por duas razões. Primeiro, contextuais para o evangelho, ou seja, as parábolas iniciam com a parábola do semeador, onde a gente tem a explicação que a semente usada é a mensagem que entra no coração, não um reino inaugurado ou um reino realizado, enfim, mas a mensagem que estava sendo lançada pelo semeador, que seria Cristo. Se a gente for lá no Evangelho de Lucas, a mesma parábola do semeador, por exemplo, ela foi explicada já bem claro com o que ela simbolizava. Diz lá Lucas 8:11. Este é o significado da parábola, sobre a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Lá mais claro do que a própria versão que a gente usou aqui em Mateus 13, dizendo: aquilo que está sendo semeado na parábola não é o reino, é a palavra a respeito do reino. E a outra razão por qual eu entendo que a mensagem do reino está simbolizada pelo fermento é por uma simples razão histórica, dentro da Bíblia e na história. Por quê? Lembra-se, quando a gente chega lá no sermão profético de Jesus, ele diz que essa semente, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, precisaria se espalhar e alcançar todas as etnias para que então viesse o fim.
Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado. Ele está falando do que? Da mensagem. E irmãos, é só a gente olhar para o que acontece em Atos, nas primeiras pregações dessa mensagem, para o que a gente vê na história. Bastou alguns anos para que a gente visse o efeito daquela mensagem poderosa se transformar. Tem um historiador britânico que escreveu no seu livro chamado Domínio, Tom Holland. Ele vai falar sobre grandes reflexões de como que a religião, como que o cristianismo, ele não é cristão, mas ele está olhando para esse evento que foi o cristianismo no começo, e ele está perguntando a respeito de tudo o que os cristãos enfrentaram, como que eles conseguiram em poucos anos vencer o império e transformar o Ocidente no tempos atuais. Todo o Ocidente foi transformado por isso. Quer a gente nasça no berço cristão ou não. Basta olhar para a história no mundo antigo, a gente perceber valores como compaixão, igualdade, dignidade humana. Eles não eram considerados virtudes centrais. E o quanto o cristianismo aqui revolucionou a sociedade da época através dessa pregação. A gente sabe, no Império Romano a força era admirada. Fracos eram desprezados, não só no Império Romano, qualquer império que a gente tem histórico ali. A crucificação representava a profunda vergonha. Era para escravos, era para os piores. E esse historiador observa que a verdadeira revolução da história ocorreu quando os cristãos começaram a proclamar que um homem crucificado, na verdade, era o Senhor do Universo. Então aquilo que parecia fraqueza, então tornou-se agora padrão do poder. Aquilo que parecia vergonha tornou-se fundamento de uma esperança para a cristandade. Esse autor ele destaca que muitos dos valores que a gente hoje considera evidentes, cuidado com os pobres, dignidade do ser humano, preocupação com justiça, são frutos diretos da mensagem do Evangelho naquelas comunidades que foram se espalhando ao longo dos séculos. Se você olhar até mesmo hoje, regiões que já não se identificam mais cristãs, ainda são sustentadas, ainda têm dentro do seu histórico algo que foi moldado lá atrás e que ainda reflete exatamente por essa mensagem, por essa esperança. E essa transformação histórica ilustra de forma impressionante então a parábola do fermento contada por Jesus. Assim como uma pequena porção de fermento é capaz de levedar toda a massa, a proclamação do Evangelho, selado com poder após a morte e ressurreição de Cristo, passou a transformar o mundo deles e chegar até nós. Então, quando Jesus compara a palavra do reino ao fermento, ele nos ensina que a verdadeira grandeza não estava ali na aparência imediata, mas numa transformação profunda que iria se alastrar, ia se misturar e seria levada até o fim. De forma inevitável, ela alcançaria o tamanho que ela vai chegar. Irmãos, vamos só lembrar do começo do cristianismo. Veja, uma religião como essa, com um líder não tão proeminente, se transformou na figura mais influente. Hoje, 1 a cada 3 habitantes do planeta Terra é cristão, ok? Mais ou menos por si mesmo. Hoje o crescimento não foi como se deu no começo. No começo as proporções foram enormes. Um outro historiador, Rodney Stark, no seu livro A Ascensão do Cristianismo, ele vai pegar lá dados históricos, modelos sociológicos, estatísticas, e ele vai projetar de a forma mais segura possível como é que foi esse crescimento nos primeiros 4 séculos do cristianismo. Ele vai colocar que no ano 40 tinha aproximadamente cerca de 1.000 cristãos. Pelos estudos que eles fizeram, pelos números de discípulos que tinham lá, pelo ano 40 devia ter mais ou menos 1.000 cristãos. Já no ano 100, já tinha aproximadamente 7.500 cristãos. No ano 200, já era uma questão de 200.000 cristãos. Anos 300, a partir dos estudos históricos deles, cerca de 6 milhões, ou seja, 10% da população do Império. E em 350, mais de 50% da população conhecida do Império era cristã. O que ele está querendo dizer é que em 4 séculos, a média de crescimento por década era de 40%. 40% por década era a expansão dessa semente.
Então é inegável quando a gente olha para o potencial dessa semente que foi plantada e desse fermento que foi misturado, nós temos inúmeras garantias, seja nas escrituras ou seja na história, que a glória desse Cristo um dia vai cobrir toda a terra. E quais lições a gente pode então aplicar para nós? Primeiro, irmãos, embora seja garantido o reino de Cristo conforme as inúmeras profecias messiânicas, nós vivemos um tempo de inegável mistura. O fermento está escondido ou misturado na massa. Isso só faz sentido dentro do contexto de Mateus 13, onde Jesus já mostrou, já vimos aqui, o joio cresce com o trigo, o mal não é removido imediatamente, o juízo é futuro. Ok? A gente já viu isso. Por isso que eu disse que eu fecharia essa parábola dentro de um contexto maior a qual ela está inserida. Ou seja, o cenário atual não é um reino estabelecido, mas um período de convivência entre a ação de Deus e uma presença contínua do mal, e tudo isso sustentado dentro da sua soberania, onde o cristão aí tem o seu espaço para cumprir o que Cristo mesmo disse: sejam sal, sejam luz. Isso só pode acontecer num local onde existe proeminência de trevas. Ok? Ninguém precisa acessar a luz quando o reino dele estiver instalado. Todos. Nem sol vai precisar. Diz de forma figurativa o João. Ele vai ser a luz. Você não vai precisar brilhar. Já vai existir a glória dele sendo irradiada dentro de tudo. Agora, veja, isso nos adverte de que forma? Que até que ele venha e instaure o seu reino, existirá para o crente a necessidade de, sim, guerra, luta, apoio mútuo, ajuda na fraqueza e muita vigilância. Ok? A promessa é garantida que um dia essa glória cobrirá toda a terra, o reino dele vai estar instalado. Até lá é guerra. Até lá é luta. Até lá é esse crescimento sendo espalhado na terra, mas sendo feito por sangue de mártires, como a gente viu na história. Eu falava isso na ceia lá em casa essa semana. Entender que o reino messiânico é futuro e não confundir com o reino presente e soberano de Deus e a união e governo de Cristo com a sua igreja nos vacina contra as possíveis frustrações de quem quer exigir que o reino de Cristo futuro já opere completamente hoje dentro do âmbito da igreja. Quais que são essas frustrações? Deixa eu explicar. Se Cristo, conforme as escrituras falam do seu governo escatológico, já estivesse atuando dentro do âmbito da sua igreja com o teor, com a qualidade que são as profecias messiânicas desse reino, então todas as imagens graciosas de não mais dor, não mais lágrimas, não mais lutas, pecados, não mais doenças, tudo isso deveria sumir de dentro da realidade da igreja. E sumiu? Não ver isso acontecendo, que é o fato que todos nós experimentamos não ver, ficaríamos com a seguinte confusão: se o reino dele já está funcional aqui, como é profetizado nas escrituras, então ou esse reino ele não tem muito domínio, ele não consegue dominar, as coisas não saem como ele manda, correto? Ou eu estou confundindo de novo o sentido dos dois reinos. Porque sim, no governo soberano dele existe tudo isso que a gente está vendo falar nas parábolas. Existe o mal que cresce junto, existem razões que a gente não conhece. Agora, no reino que é profetizado dele, não precisa ter justificativa, porque não vai existir mais dor, lágrima, sofrimento, perda, nada quando esse reino foi instaurado. Ah, Gerson, então não tem sinais? Está falando que não, mas o que são sinais? Os sinais são sinais. Ok? Sinais do reino são sinais não comprovantes de que o reino foi estabelecido. Sinais só existem para mostrar exatamente que o reino não veio. É o que eu falava na mesa. A gente só ceia exatamente em memória para fazer a memória do que ele não está aqui. Quando ele disse para a gente ceiar, dizendo eu não vou tomar até que se cumpra no reino, não era para que na próxima sexta-feira a gente tomasse ceia com ele.
Ele está sim ali, da forma para a gente se alimentar dele, mas ao mesmo tempo é uma lembrança de que ele não está. E é só assim que se alimenta uma esperança. Não se espiritualizando ela, dizendo que ele já está, quando ele não está. Então sim, a gente brinda e se comunga dele que não está, de um reino que ainda não é. Para que a gente persevere e seja encontrado de pé, até que sim, esse reino venha. Se ele cura e amanhã não curar, se acontecer maravilhas hoje, amanhã não acontecer, não é para desanimar a nossa fé. Mas ao contrário, é só para mostrar que o que esse sinal apontou é que um dia não vai mais ser preciso o sinal. A segunda lição é que qualquer tipo de crescimento que está sendo demonstrado, seja nas escrituras ou na história, está sendo produzido por Deus e não pelo homem. Quando se trata de enxergar aqui o ministério de como participar com a semente, Paulo vai poder confessar: eu plantei, foi só o que eu fiz. Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. As figuras, seja de um grão virando uma frondosa árvore, um fermento produzindo alimento para centenas, é uma forma aqui hiperbólica para mostrar o processo que Deus está usando nesse intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda dos seus propósitos. É por isso que ele usa esse crescimento totalmente desproporcional, essas ideias de algo pequeno para algo grande, para você entender que não é você que vai criar isso grande até o fim. São os louváveis feitos de Deus ao longo da história que ele está fazendo para que Cristo, no final, seja glorificado. E um desses propósitos que sabemos é que, para do mesmo modo que o rei vindouro foi aperfeiçoado pela obediência e sofrimento, os súditos assim também o serão. Sabe por que tem que sim crescer o joio com trigo? Sabe por que as coisas têm que ser assim até que ele venha? Romanos 8,17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 1 Pedro 4,13. Participantes do sofrimento de Cristo. Não é nada espiritual, é sofrimento. Sabe? Sofrimento como ele passou. Só, claro, traduzido para a tua época aqui. Talvez não seja o mesmo tipo de perrengue, mas vai ter sofrimento. Tiago 1:2-4. Provações produzem perseverança e maturidade. 1 Pedro 1:6-7. A fé é provada como ouro. Para o tempo presente existem sofrimentos reservados que não são comparados com a glória que vai ser revelada, mas somente será revelada essa glória lá naquele dia. Não há nenhuma promessa nas Escrituras que a gente deva esperar para receber glórias aqui. E é isso que essas parábolas estão falando. E por isso que alguns corações ficavam: não quero isso. Talvez seja muito dos nossos, assim. Talvez no nosso, quando a gente enxerga a vida cristã, a gente se sinta de alguma forma como os religiosos que estavam ouvindo. Me venderam peixe. Eu não queria isso. Essa forma aqui, tem que esperar e viver a vida toda assim, para só depois contemplar as ruas de ouro? Sim. E terceira e última forma como Cristo veio. E com a mensagem fala a seu respeito, revela a natureza linda do seu reino. Veja, se algo que não podemos perder nessas parábolas é: o início pequeno não é um acidente. Ok? É uma revelação do caráter do rei. O que aconteceu para que a semente fosse plantada, fosse pequena. A escolha de todas as figuras humilhantes e pequenininhas que foram, não foram um acidente de percurso na obra e no plano de Deus. Isso estava sendo revelado a respeito do próprio Deus. Aquele que era em forma de Deus se humilhou, assumiu a forma de servo, viveu obediência até a morte, como diz Filipenses 2. Sua vida foi marcada não por ostentação, mas por serviço. Mateus 20. Não por aparência, mas por rejeição. Isaías 53. E esse início não foi defeito no projeto de Deus, mas a manifestação perfeita do caráter do nosso reino. E é exatamente esse caráter que define seu reino. Um reino que não se fundamenta em orgulho, domínio ou exaltação humana, mas em humildade, justiça, amor e entrega. A gente sabe que quando a gente olha para os reinos humanos na história, muitos se sustentaram exatamente por quê? Poder visível, status e imposição.
E Cristo, sabendo de tudo isso, em Mateus 20, olha para os seus 12 e fala: com vocês não vai ser assim. Eles estavam discutindo quem que seria o melhor, quem que seria o maior no reino deles. Você lembra desse episódio? Ele diz: olha só, vocês estão discutindo o seguinte, vocês sabem que os governos são dominados assim, essas pessoas, esse é o homem do poder, olha o que acontece e tal, né? Temos aí o César, olha o que está acontecendo aí fora. Mas é o seguinte, vocês um dia vão sentar, não está falando de coisas espirituais, entendeu? Vocês um dia vão sentar e vão julgar sobre esse Israel. No meu reino vocês vão ser meus 12 governantes ali. Desde já aprendam, vocês não vão governar com eles. Se vocês querem autoridade, vocês vão ter que trabalhar como escravos. Se vocês querem poder, vocês vão ter que ser aqueles que servem. E eu fui falando isso para vocês porque eu estou dando exemplo. Aqueles que pertencem a esse reino são chamados a refletir desde agora essa mesma natureza. Ver a humildade, servir em paz, buscar reconhecimento, em vez de buscar reconhecimento, encontrar verdadeira grandeza na entrega. Tudo isso ele mostrou, pregou, viveu e exigiu dos seus. Porque o rei que virá em glória é o mesmo que veio também em mocidade. E a sua glória eterna jamais estará separada da sua humildade. Ok? O seu governo glorioso estará sempre junto ali. Ao estender uma mão para dar um decreto messiânico, estará lá também a cicatriz de quem foi humilhado e pisado pelo homem. Então, as parábolas falavam isso para o povo que estava ouvindo, e elas também falam isso para nós. Então, o que a gente deve repetir e orar essa noite é se o nosso coração, muitas vezes, ao receber exatamente essa promessa, essa expectativa de reino, nós não estamos sendo frustrados. Ok? Seria muito mais tentador e fácil falar assim: não, ele está falando de um reino que já foi inaugurado e já estamos dentro dele e tal, mas talvez seja só uma forçação de barra porque você não quer aceitar a mais pura realidade, ok? O reino de Deus é uma coisa, o reino de Cristo ainda virá. Então, o melhor de Deus em Cristo ainda está por vir, não veio, embora ele tenha e deva ter todo o domínio e controle sobre a sua igreja. Ainda nós vamos viver um tipo de reino que não foi vivenciado no âmbito de igreja. Isso que deve alimentar nossa esperança. De contrário, você fica: se o reino e a experiência que eu almejo ter é essa que eu tenho, sim, seríamos mais miseráveis dos homens. Vamos ficar de pé, vamos orar.